O vídeo desta quarta-feira teria imagens da partida de ontem entre Santos e News Old Boys, só que eu passei a tarde inteira separando lances ruins, é claro, afinal de contas, tudo que o Santos produziu na partida pela Sul-Americana, e por isso ficou à noite, ficou escuro e a luz da TV ficou muito ruim no vídeo. Então eu adiei esse vídeo para amanhã e hoje eu adiantei o que eu faria amanhã, que é o seguinte: perguntas que eu gostaria de fazer para Andrés Rueda. E por que eu quero fazer este vídeo nesse momento? Bom, por dois motivos. O primeiro é que no vídeo pós-jogo gravado lá na Vila Belmiro, eu falei do elenco, eu falei de Odair Hellmann e eu citei muito brevemente presidente e diretoria. Acho que vale um tempo a mais sobre este tópico que envolve o Santos, afinal de contas, é quem manda no Santos. A outra questão, o outro tópico que faz valer a pena, é o seguinte: depois das eliminações no Paulista em 21, 22 e 23, da Sul-Americana do ano passado, do ano retrasado, das brigas contra o rebaixamento no Brasileiro, enfim, eu já fiz vídeos como esse. Só que esta diretoria insiste em cometer os mesmos erros, sempre. Fica repetitivo, talvez? Fica. Mas eles também são nos erros. Então eu acho que vale a gente repetir os mesmos questionamentos para que essas perguntas fiquem frescas na cabeça do torcedor. Lembrando que as perguntas que eu separei aqui no meu caderninho não tem ordem, então eu fui lembrando e anotando, não tem uma questão de importância no começo, importância no final. São coisas aleatórias que eu lembrei. E claro, fatalmente eu não lembraria de tudo que eu deveria questionar. Então, por favor, coloque nos comentários o que você perguntaria. Lembrando também que o Rueda pouco dá entrevista e não necessariamente dá respostas boas, é só lembrar dele negando que o Santos brigou contra o rebaixamento na coletiva mais recente, há uns 2 ou 3 meses. Ele disse que o Santos não brigou contra o rebaixamento no Brasileiro em 2021, o que é, claro, um absurdo. Então, aqui alguns questionamentos que eu gostaria de ter respostas, mas sei que provavelmente não terei. Bem, no sábado o Santos joga contra o Coritiba também, 4 da tarde pelo Brasileiro. Coritiba que não ganha há 15 jogos, se eu não estou enganado. Então você já sabe, né? A gestão Rueda gosta de quebrar um tabu. Pela sua saúde mental, eu recomendo inclusive que você não assista. Você pode assistir a final da Champions e para chegar tudo completamente atualizado na decisão, você pode baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de notícias da final da Champions, já, porque o link está aqui na descrição, muito fácil. Eu prometo, eu entrego o quê? O link na descrição, os vídeos. Eu faço isso, se a diretoria do Santos não faz, aí é com eles, não é mesmo? Mas o OneFootball promete também te entregar o quê? Notícias de qualidade. E faz o quê? Entrega notícias de qualidade. Tá aqui no link da descrição, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E sábado, 4 da tarde, você chega prontinho para assistir Manchester City e Inter, que é a final da Champions. Eu recomendo, tira uma folga no sábado, vem só pro pós-jogo aqui no 20 Santos de Santos Curitiba, que vale mais a pena. Mas a gente vai torcer pro Santos vencer, porque é o que a gente faz. Link na descrição aqui, o OneFootball, parceiro do canal. Muito bem, vamos aos questionamentos então. O primeiro, inclusive, é algo que eu já questionei Rueda e ele disse que não se arrepende de ter dito o que disse. Mas vamos lá, perguntaria de novo, porque os tempos mudam. 2, 3 meses depois, de repente mudou sua visão, vai saber. Presidente Andrés Rueda, você se arrepende de dizer em 2021 que o ano de 2022 seria melhor? E de dizer em 2022 que o ano de 2023 seria melhor? Ou segue insistindo que não se arrepende, que a postura de um presidente é precisar ser positivo o tempo inteiro? É um absurdo, mas ele disse. E o fato é que em 2021 o Santista sofreu, em 2022 o Santista sofreu, em 2023 o Santista segue sofrendo. A promessa é de que as coisas melhorariam. E não melhoraram. Nem financeiramente e muito menos em campo. A gente sabe disso. Que economia de salário é essa, inclusive até citando a parte financeira, ou economia que faz pagar boletos, como dizem por aí, ou economia de qualquer jeito, sendo que há salários altíssimos para jogadores que nada entregam em campo. Vocês vão se surpreender, se eu conseguir fazer esse vídeo amanhã, com a quantidade de lances bizarros que o Mendonça cometeu contra o News. E hoje ele tem um dos maiores salários do elenco. Mas mesmo que eu não queira falar do Mendonça, em 2022, 2 salários gigantescos foram pagos. Um para Angulo, que nunca conseguiu virar titular e foi dispensado no começo dessa temporada, e o outro para Ricardo Goulart, que sabe Deus por que virou titular e foi dispensado no meio da temporada passada. O meu comentário para todo mundo que faz a questão: onde está o dinheiro do Rodrigo? Onde está o dinheiro do Neymar? Onde está o dinheiro de tal venda? Olhe para os salários do elenco. Claro, não são dados públicos, alguns são apurados ou vazam, enfim. Jogador
recebe esse dinheiro em direito de imagem, em luvas, no salário normal. O dinheiro das vendas inexiste para novas contratações porque o Santos gasta mal com salários. Este é um fato. Então eu perguntaria, que economia é essa em que jogadores ruins recebem salários gigantescos? Essa aqui eu acho muito importante, até porque é um tópico que eu ainda não abordei. Com o Santos eliminado de competições tão cedo, né? Eliminado da Copa do Brasil nas oitavas, na Sul-Americana praticamente no momento que eu gravo, ainda na primeira fase, por mais que o milagre possa ocorrer, enfim. No Paulista, 3 anos seguidos na primeira fase, o que significa, por exemplo, menos clássicos, guarde isso. Algum patrocinador, ou alguns patrocinadores do Santos, já lhe abordaram, presidente, reclamando da falta de exposição? Pare e pense. Se o Santos passa de fase no Paulista, não estou nem falando que ganharia de dinheiro, de taça, o Santos estaria mais vezes na TV, seja na TV aberta, seja na TV fechada, ou seja no streaming mais fechado que a TV fechada. O Santos estaria. Se o Santos joga uma quarta de final, como seria esse ano contra o Bragantino e Santos seria um jogo na TV. O Santos passa pelo Bragantino e vai jogar uma semifinal contra o Água Santa, né, que foi a semifinal do Bragantino. Eu sei que o mata-mata mudaria pela pontuação, mas enfim, vamos pegar um exemplo fácil. O Santos apareceria na TV mais uma vez. O Santos vai para uma final contra o Palmeiras, tem 2 jogos contra o Palmeiras com o Santos na TV. Os patrocinadores do Santos aparecem nestes momentos. No domingo, por exemplo, de finais estaduais, quando tem os gols do Fantástico à noite, você fazendo o gol ou você tomando o gol, você vai aparecer. Sabe o que vai aparecer? O seu uniforme. Sabe o que vai aparecer no seu uniforme? No domingo à noite, para uma das maiores audiências da TV brasileira? Todas as marcas que patrocinam. Se você não joga no domingo das finais dos estaduais, como o Santos não joga há 3 anos, aliás, na final há mais tempo, mas não sequer passa de fase há 3 anos, no domingão não tem a imagem do seu patrocinador. Porque você não jogou, você não aparece. No Globo Esporte do dia seguinte, sua camisa não aparece. No Band Esporte do dia seguinte, no jogo aberto, no programa do Neto, sua camisa não aparece. No Troca de Passes ou no Linha de Passe, sua camisa não aparece, porque você não jogou. Algum patrocinador já reclamou dessa falta de exposição graças às eliminações? Digo mais, eu tenho como um fato apurado que um dos patrocinadores, pelo menos, apenas patrocina o Santos, tem sua marca exposta no Santos, porque quer aparecer especificamente na Globo. Tem uma marca no Santos, não é o patrocinador master, que é recém-chegado, estou falando de marca que já está há mais tempo, cujo único objetivo, ao estampar o nome, a marca na camisa do Santos, é aparecer na Globo. Se você não joga, se você é eliminado, você não aparece na Globo. Ele já te questionou sobre isso? Por que Lucas Lima teve o contrato renovado por 2 anos? Qual foi a avaliação interna? Qual foi a estatística que deu a ele essa ampliação, já que o acerto era até o fim do ano? Como foi essa conversa? Qual é a justificativa? A resposta pode até ser: no fim das contas a gente não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Pelo menos seria uma resposta, mas eu gostaria de saber o motivo verdadeiro. Andrés Rueda, o senhor assiste aos jogos? Se o senhor não está na Vila ou no estádio de visitante, o senhor está com a TV ligada? O senhor assiste no streaming mais fechado ao jogo de terça-feira na Sul-Americana? O senhor assiste ao jogo que só passa no Premiere? Estou perguntando de forma muito honesta, gostaria de saber. Ao assistir, consegue fazer a avaliação do seu elenco? Afinal de contas, tivemos contratações que não passaram nem por Falcão e seu cargo, que a gente não sabe definir, nem pelo scout, nem pela comissão técnica. O senhor contratou. Você assiste aos jogos? Mais do que isso, o senhor assistiu aos jogos, por exemplo, do Água Santa? A pergunta mais ampla e talvez até mais justa seria: o senhor assiste jogos de outras equipes? E aí podemos passar para a parte B dessa pergunta, que é: o senhor assistiu aos jogos do Água Santa sem ser as finais do Paulista? Ou contratou de fato por amizade com o presidente? Do Água, no caso. Se de fato contratou, como foi apurado que contratou, acha essa atitude correta? Se arrepende dessa atitude? Se em outra empresa, /clube, o senhor aprovaria essa atitude de contratar por amizade? Ficam aí
os questionamentos. O que Falcão faz que lhe dá confiança? Que ponto do trabalho de Falcão, que de novo não sei definir o cargo, lhe dá confiança para mantê-lo? Qual é a observação que o senhor faz no dia a dia sobre Falcão que fala, não, esse cara precisa ficar? Gostaria de saber. Eu não estou nem perguntando, perdão, qual é o cargo, se eu já desisti de entender. Eu quero saber que, se dentro deste cargo, que a gente não sabe definir, ele faz algo que te dê essa confiança plena de que ele precisa ficar no clube. No que Falcão difere de Edu Dracena e Chumbinho, por exemplo, né? O André Mazuco, anterior ao Dracena. O que Falcão faz que o torna diferente e, consequentemente, melhor, porque ele segue empregado, do que Dracena, Mazuco, Chumbo, enfim, outro aí que eu posso estar esquecendo. Gostaria de saber, não estou dizendo que não existe, que existe. Gostaria de saber os motivos que fazem que Falcão mereça essa confiança. Falando em diferir, né, de trabalhos anteriores, Andrés Rueda, qual o ponto do trabalho de Odair Hellmann? E não vale falar multa no contrato, tempo de trabalho. Eu quero saber o que Odair Hellmann faz em campo, no dia a dia no CTR Pelé e nas partidas, na Vila e fora, que te faz acreditar que ele é melhor do que os técnicos anteriores ou que ele mereça mais tempo no cargo do que os técnicos anteriores. Não vale o argumento também, a gente se arrependeu de demitir alguns dos outros rapidamente, então a gente precisa deixar isso mais tempo. Não, eu quero saber o que ele faz no dia a dia que é superior. De novo, eu não estou fazendo eu mesmo o julgamento de valor. Eu não sei se o que ele faz no dia a dia é melhor ou pior. Estou perguntando a quem pode estar no CTR Pelé todo dia. Porque Andrés Rueda pode. Se ele está, eu não sei, realmente eu não sei. Eu não posso. O Santos não permite a entrada de jornalistas todo dia. O presidente é ele que manda. O senhor pode estar lá todo dia. O senhor está todo dia, estando todo dia. O que o Odair Hellmann faz que te dá confiança para mantê-lo no cargo? Gostaria de saber. O senhor entende o conceito de que eliminações precoces significam corte de dinheiro no clube? Significa uma entrada menor de dinheiro no clube? Mesmo que no mundo do futebol, por exemplo, cair na Copa do Brasil tirou 4 milhões, né, do avanço de fase para o Santos. 4 milhões é aquilo, são 8 meses do salário do Goulart. Não é um dinheiro absurdo, você praticamente não contrata jogadores com 4 milhões, eu entendo isso. Não muda muito a vida do clube. Mas a longo prazo são 4 milhões a menos. O senhor entende que montar um time que não consegue passar de fase em torneios de mata-mata significa menos dinheiro no clube? O senhor entende que cada posição a menos no brasileiro, o 12º ganha menos que o 11º, ganha menos que o 10º e assim por diante, significa menos dinheiro no clube? O senhor entende este conceito? Se entende, que eu acredito que entenda, não é possível que não, conceito tão básico. Não vale a pena investir num time melhor para que não estou falando de time campeão, hein? Estou falando de time campeão. Para que as posições sejam melhores e entre mais dinheiro para, enfim, poder investir num time campeão no futuro? Conceito. Eu preciso saber se o presidente entende certos conceitos do clube. Eu falei de patrocinadores. Como eu falei, a ordem das questões aqui não tem muito sentido. Só fui lembrando, anotando. O patrocinador master do Santos hoje está envolvido em uma polêmica principalmente virtual. Até onde eu sei não há uma questão judicial rolando. Mas no mundo da internet há essa polêmica. O Santos está ciente dela? O Santos vai tomar alguma atitude? Não estou falando que precisa ou não precisa, estou questionando. O Santos está ciente deste problema? O Santos pode ser prejudicado de alguma forma? O Santos está fazendo estudos com advogados, com o seu setor judicial, para que não seja prejudicado caso algo aconteça? O Santos tem plena confiança no patrocínio. O Santos tem a certeza e a segurança jurídica que o dinheiro combinado em contrato entrará no clube? Gostaria de saber, de novo, não estou fazendo juízo de valor, não quero opinar, não entendo disso, eu não entendo mesmo. Estou questionando a quem deve entender, pois tem como obrigação, já que aceitou o patrocínio desta marca. Tá tudo bem aceitar, só quero saber se há uma segurança jurídica, caso essa polêmica vá para fora da internet, digamos assim.
essa questão aqui eu já embalei na outra, né? Você acha aceitável contratar jogadores na amizade? Então vamos falar de venda. Nos últimos 3 anos, essa diretoria prometeu, ou disse, né, enfim, publicamente, que o objetivo é acertar a casa financeiramente, sobreviver no campo e entregar em uma situação melhor para quem entrar e comandar o clube no próximo triênio. Então eu questiono o seguinte: que ponto desta reestruturação financeira deu errado a ponto de, tal como todas as diretorias de todos os clubes que sofrem financeiramente, ter de apelar para vendas de jogadores jovens? Por que o Santos está, nessa maneira, vendendo suas promessas, ou planejando vender, afinal de contas ainda não vendeu no momento que eu gravo, uma ou outra, mas enfim, tem várias aí, para gastar com jogadores mais velhos e sem mercado? Esses caras que têm mercado não virão para o Santos. O que fará o Santos deixar de precisar vender suas joias da base, jovens, e poder contratar jogadores realmente bons? Por que o Santos caiu no mesmo papinho de todo mundo que está em desespero, que é vender os jogadores jovens? Gostaria de saber. Andrés Rueda, por que o comitê de gestão, que é no fundo quem decide as coisas no Santos, afinal de contas vai em votação no comitê de gestão, tem pessoas com zero histórico no futebol e que, por terem cargos em empresas gigantescas, e que bom para eles, e são pessoas dentro das suas profissões muito bem sucedidas, mas por terem cargos em empresas gigantescas, dificilmente tem tempo para fazer análise futebolística com a qualidade necessária para votos importantes. Ao votar se um jogador deve ser contratado ou não, deve ser feito um estudo gigantesco. Os membros do CG têm tempo para esse estudo gigantesco? Ou têm tempo para receber um estudo dos scouts, por exemplo, estudar as anotações, as justificativas e votar? Ou eles votam no achismo? Como são tomadas as decisões de cada membro do CG? Lembrando que nenhum deles é especialista em futebol. Como eles tomam essas decisões? Gostaria de saber o caminho de cada um. Digamos que Felipe Noronha é um membro do CG e eu sou CEO de uma empresa de livros, beleza. Em que momento do meu dia eu estudo futebol e voto sem ser no achismo? O Santos vai contratar, vote aí o CG. Em que momento eu tenho este estudo? Eu paro minha vida para estudar? Gostaria que Andrés Rueda e os membros do CG me explicassem o processo deles para cada voto dado. Andrés Rueda, a sua imagem como presidente do Santos realmente está queimadíssima. Há salvação? Acredita que há algo que você possa fazer, já eliminado de todas as competições de mata-mata, ou praticamente no caso da Sula, e sobrando só o brasileiro, que o Santos não é candidato ao título? Há algo que você possa fazer para salvar sua imagem? Eu não consigo enxergar, gostaria de saber se ele consegue. E por fim, o senhor tem noção do tamanho de cada vexame pelos quais o Santos passou nos últimos 3 anos, 2 anos e meio? O senhor tem noção do sofrimento que o torcedor passa ao cair para o Táchira, ao perder do Audax Italiano, ao passar vexame contra o News Old Boys, ao ser quase rebaixado no Paulista e no outro, e no terceiro sequer passar de fase, quando era só empatar contra o Ituano e tomou 3-0? O senhor sabe do tamanho do sofrimento que é para um torcedor de futebol que só quer ter um tempinho de lazer, se divertir com o seu time, ter de jogar, ou melhor, assistir a um jogo no Maracanã e rezar para o Gabigol perder um pênalti e para o Marcos Guilherme fazer a única jogada boa dele na vida, ganhar de 1-0 chorado para escapar do rebaixamento? E depois, quando tinha uma chance de Libertadores, no fundo matemático acabou não dando, mas enfim, só empatar em casa com o Cuiabá? O senhor tem noção do quão desesperador é para um torcedor não ganhar do Palmeiras há 4 anos? O senhor tem noção do quão desesperador para um torcedor é tomar 4-0 do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado? O senhor entende que o torcedor do Santos hoje não é que ele tenha um espírito de derrotado,
mas entende que o torcedor já sente que a derrota vem e a esperança da vitória é quase uma ilusão? Ficam os questionamentos.